Glória a Deus, aleluia. Nossa reflexão hoje vamos encontrar no Santo Evangelho segundo São Mateus, no seu capítulo 12, versículo 30 a 32, diz o seguinte: Quem não é comigo é contra mim, e quem comigo não ajunta espalha. Portanto, eu vos digo, todo pecado e blasfêmia se perdoará aos homens, mas a blasfêmia contra o Espírito Santo não será perdoada aos homens. E se qualquer disser alguma palavra contra o Filho do Homem, ser-lhe-á perdoada. Mas se alguém falar contra o Espírito Santo, não lhe será perdoado nem neste século, nem no futuro. Oh, glória! Falar contra o Espírito Santo. Meus amados, esse tema de hoje sobre a blasfêmia dos fariseus tocou bastante em mim. E eu fiz-me essa pergunta: o que acontece se falar contra o Espírito Santo, se falar blasfêmia contra o Espírito Santo? Está bem claro, Jesus está a ser claro. Os fariseus começaram a insultar que ele expulsava demônios com o espírito de Belzebu, insultando o Espírito Santo. E Jesus termina esta conversa nesses 3 versículos: que não é comigo, é contra mim, e quem comigo não ajunta, espalha. Mas ele não termina aí e aconselha os fariseus e os presentes que não há perdão. Não haverá perdão para quem blasfemar. E aqui a palavra blasfemar, alguns sinônimos são heresia, afronta, ataque, insulto, ofensa. E de acordo com o dicionário, blasfêmia é expressão contra a divindade. Meu amado, nós cometemos várias vezes blasfêmia contra o Espírito Santo. Não até contra Jesus de Nazaré, não, mas contra o Espírito Santo. Quando a gente nas nossas páginas do Facebook discutimos, falamos mal da igreja, mesmo sendo cristão. Falamos mal dos líderes, tendemos a igreja, mostramos para as pessoas que na igreja não é um bom lugar, as pessoas não prestam, denunciamos coisas que não devia. Aquilo que é responsabilidade de Jesus, cuidar da sua própria igreja, nós colocamos isso, atacamos, afrontamos a igreja de Cristo, insultamos até lideranças e esquecemos que não são os líderes que a gente está a atacar, mas é o próprio Espírito Santo, dono da igreja. Isto é pecado contra o Espírito Santo. Falar mal, postar coisas na internet contra a igreja de Cristo é falar mal de Cristo. É diferente falar mal dos homens, mas quando a gente fala e escreve coisas que vai contra a vontade de Deus e a impedir com que outras pessoas entram para a igreja e aceitam Jesus, isto é pecado contra o Espírito Santo, porque estamos a ofender não a pessoa, mas a igreja de Cristo. A igreja não são dos homens, a igreja não é de Mateus. A igreja é de Cristo. É Ele que construiu a sua própria igreja. E isso colocou em mim a preocupação de ter cuidado quando eu falo sobre a igreja de Cristo. O que devo fazer então para não blasfemar? Devo me cuidar. Jesus não precisa de advogado para cuidar da sua igreja. Ele é o Todo-Poderoso. Ele mesmo sabe cuidar da sua igreja. E quando eu meditava nessa palavra, lembrei do que aconteceu com Paulo, que era perseguidor da igreja, matava as pessoas. E Jesus cuidou da situação. Ananias disse: não, eu não vou batizar este homem. O Senhor sabe o mal que ele faz. Deus foi direto com Ananias: eu te mandei batizar, te mandei ungir. Eu não pedi teu conselho. Eu sei o quanto esse homem será útil para mim e vou lhe mostrar o quanto deve sofrer pela minha igreja. No livro de Atos encontramos essa cena no capítulo 9. Meus amados, eu vou me cuidar para não blasfemar contra o Espírito Santo, porque afinal, nem neste século, nem no futuro, há outro meio para nos livrar da condenação. Não há perdão para quem blasfemar, para quem afrontar, atacar, insultar a própria igreja de Cristo e o próprio Espírito Santo.
Oremos. Oh Deus eterno e verdadeiro, obrigado pela lição de hoje, Senhor, que me chama a atenção para não blasfemar contra o teu Espírito, oh Pai, que está dentro da tua igreja. Perdoa-me, Senhor, perdoa-me as vezes que eu reclamei e falei mal de ti. Perdoa, meu Pai, sei que não há perdão para a blasfêmia contra o Espírito Santo, mas por favor, meu Deus, eu te imploro, não permita que eu volte a cometer contra o Espírito Santo, pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Partilhe com alguém que tem o hábito de ofender, afrontar, insultar e atacar o próprio Espírito Santo.